Eu sou Regina Amendoeira, chefe do Laboratório de Toxoplasmose do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a toxoplasmose, que é uma infecção ocasionada pelo Toxoplasma gondii. Bom, eu sou Fernanda Loureiro, sou aluna do doutorado de Medicina Tropical e orientada pela doutora Maria Regina Amendoeira. Então, vamos falar um pouco sobre esse parasito, esse protozoário que foi descoberto em 1908. Embora ele tenha sido descoberto há tanto tempo, até hoje ainda temos algumas dúvidas sobre o curso evolutivo da infecção e sobre o tratamento, e o diagnóstico ainda é um pouco difícil de você chegar a conclusões. Em 1908, o Esplendor, em São Paulo, viu que os seus roedores, esses coelhinhos, estavam morrendo e ele classificou como leishmania, era uma infecção ainda desconhecida. E no mesmo ano, na Tunísia, o Nicole Mansos, que eram dois franceses, também viram que seus roedores, os Quitenodactylus gondii, que eram esses roedores africanos, estavam morrendo também classificaram errado como leishmania. E desde então, se viu que uma variedade de espécies de animais, tanto os mamíferos quanto aves, eram naturalmente infectadas com esse parasito. Então, esse protozoário, que é um protozoário essencialmente intracelular, com capacidade de formar cistos teciduais na fase crônica, ele acomete, como já falamos, uma infinidade de espécies diferentes de animais, que são hospedeiros intermediários e têm no seu tecido o cisto. E aí, quando os indivíduos se alimentam dessa carne desses animais, se infectam. Apenas como hospedeiro definitivo, nós temos os gatos, que são aqueles que fazem um ciclo sexuado no seu epitélio intestinal e que saem com as fezes essas formas de oocistos ainda imaturas, que no meio ambiente vão evoluir, vão se amadurecer e se tornar infectantes, apresentando essa forma que vocês estão vendo de esporocisto com 4 esporozoides cada um deles. É somente essa forma que é infectante, que ao se alimentar, ingerir água e alimentos infectados, contaminados com essas formas, o indivíduo se infecta. Muito bem, considerando uma das zoonoses parasitárias mais comuns por todo o mundo, a toxoplasmose, né, ela acomete mais de 20 a 90% da população mundial. Ou seja, esses indivíduos estão soros reagentes. A toxoplasmose, então, ela é uma infecção muito comum, frequente em todo o mundo e tem uma grande importância tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. E essa infecção, a toxoplasmose, quando ela é adquirida após o nascimento, você encontra infecções assintomáticas, cujo curso clínico da doença, da infecção, né, que se torna uma doença quando há uma quebra de equilíbrio entre o hospedeiro e o parasita. Esses indivíduos, quando são imunocompetentes, essa infecção tem um aspecto benigno, é uma infecção autocurável, né, e sendo muitas vezes assintomáticas, ou seja, cerca de 90% dos indivíduos imunocompetentes não tem nenhum sinal ou sintoma da infecção. Ao passo que aqueles outros 10% podem ocorrer neles as sintomatologias, sinais e sintomas não são muito característicos da própria doença, mas que você pode confundir com outras infecções, como a presença de febre, dor muscular, dor nas articulações, engoa do pescoço, nas axilas, nas virilhas, dor de cabeça, cronicidade da infecção e também, em alguns casos, lesões oculares, como a retinocoretite, ocasionando dor, fotofobia, quer dizer, problemas com a luminosidade, até a perda de visão. Então, as lesões, quanto maiores no globo ocular, na retina, né, na coroide, poderá ocasionar, levando até a cegueira, né?
Muito bem. Então, as formas congênitas são as mais importantes para os indivíduos imunocompetentes, porque se a mãe se infecta durante a gestação, ela pode passar essa infecção via transplacentária e acometer o concepto bebê, no caso feto. E ela poderá ter, de acordo com o período gestacional em que ela esteja, né, quanto mais recente a gravidez, os sinais e sintomas, a patogenia será mais grave, e quanto mais próxima ao parto a patogenia, né, será menos grave, mas que poderá nascer crianças ainda bastante parecendo saudáveis e que mais à frente, um pouco depois do nascimento, podem apresentar sinais e sintomas. O mais frequente, então, que ocorre na toxoplasmose congênita é o aborto, quando no início da gravidez. Pode nascer também prematuros, bebês prematuros, podendo ter também, que é muito frequente, a retinocoroitite, que pode ser de um olho só ou bilateral, calcificações cerebrais, que são sinais que mostram que houve a infecção das células do cérebro, né? E perturbações neurológicas, claro, porque se houve as rupturas daquelas células, né, do sistema nervoso, haverá então mudanças de comportamento. A hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido, né, na caixa craniana, como vocês estão vendo aí. E as infecções no indivíduos imunossuprimidos. Essas infecções realmente são muito severas e podem, se não tratadas de pronto, elas podem levar o indivíduo, inclusive, ao óbito. É muito importante em pacientes imunossuprimidos. Pode ser, por exemplo, pelo HIV ou mesmo pela administração de quimioterápicos, no caso, por exemplo, de pacientes com câncer. E o diagnóstico ele é feito normalmente por meio de testes sorológicos pelo exame de sangue, e no qual você usa alguns testes de acordo com o laboratório e de acordo com a localidade. Então você pode ter os testes de hemaglutinação ou a imunofluorescência, que é muito usada também. Mas, atualmente, o mais utilizado que você encontra na maioria dos laboratórios é o teste de ELISA ou mesmo as suas variações. Então, se é detectada a infecção durante a gestação o mais precocemente possível, é possível que você trate a paciente e, com isso, evite a transmissão. Ou mesmo, se você tiver alguns cuidados na prevenção primária, você poderá evitar a infecção congênita. Então, muitos casos poderiam ser evitados por precauções simples durante a gravidez. Vocês vão ver agora com a doutoranda Fernanda, que muitas destas infecções poderão ser evitadas com medidas simples durante a gravidez. Obrigada. Então, esse modelo educativo interativo, ele foi desenvolvido para ser usado no meu projeto de doutorado, que eu trabalho com gestantes e faz parte do programa Brasil Sem Miséria. E ele foi feito para ensinar as gestantes a prevenir a toxoplasmose, né? Que é muito importante que elas saibam o que é e como prevenir a infecção durante a gestação. Tá, bom, o gato, ele é o único animal que elimina o parasito por meio das fezes, né? E os cães, como muita gente acha, e os pombos não eliminam o parasito através das fezes. Então, quais são os cuidados de quem tem gatos, né, para não se infectar com a toxoplasmose? É necessário o uso de luvas ao mexer na caixa de areia do gato. É importante que as gestantes não fiquem envolvidas nessa tarefa, que ela peça para outras pessoas limpar as fezes do gato diariamente, tá? E tomando esses cuidados,
é possível evitar a infecção. E é importante também alimentar os gatos somente com ração ou carnes bem cozidas, para que ele também não se infecte com parasita. Bom, outra medida importante é que se a mulher, quando ela estiver grávida, né, ela vai fazer os exames sorológicos de rotina da gravidez. Se for detectado alguma coisa, ela é encaminhada para o pré-natal de alto risco e começa a fazer o tratamento. Então, é importante que ela faça os exames assim que ela entra no pré-natal. Tá? Outra medida importante, né? Como os mamíferos e aves eles se infectam e o parasita fica encistado na musculatura, então a gente pode se infectar ao ingerir carne crua ou mal cozida desses animais. Então é importante só comer carnes bem cozidas, lavar muito bem as facas, garfos e outros utensílios de cozinha após serem utilizados nas carnes cruas. Outra medida importante, como a gente sabe que os insetos eles podem carrear, né, os oocistos para os alimentos, é importante evitar a presença de moscas, baratas e formigas próximas a alimentos e água. Outra medida também importante é porque o protozoário ele pode infectar a pessoa se ela ingerir o leite cru, né, que seria o leite tirado direto do animal, que pode ser da vaca ou da cabra, sem ferver. Então é importante só tomar o leite pasteurizado e também beber água somente filtrada, né? Outra medida importante seria, antes de comer, lavar bem com água limpa frutas e legumes e hortaliças cruas, né? Porque o oocisto ele pode contaminar tanto a água quanto os alimentos que vão ser ingeridos crus. E lavar sempre as mãos, né? Lavar bem as mãos antes de comer qualquer alimento, após mexer na carne crua e sempre que tocar na terra e em alguns animais também, tá? Então é importante ter essa higiene com as mãos. E se a pessoa tiver que manipular a terra, é importante que ela use luvas para fazer essa atividade, depois lavar bem as mãos, depois de tirar as luvas. Bom, gente, agradeço a vocês a atenção e como vocês estão vendo, a senhora aqui grávida segurando o gatinho, se você tratar dos seus animais de forma correta, dando alimentação, a ração adequada, e você souber durante a gravidez a fazer as suas, né, manipulações com os animais, os fomentos dos animais, quer dizer, os panos, né, tratando a caixa de areia, você não precisa se desfazer do seu animalzinho. Basta ter alguns cuidados e se prevenir. Obrigada pela atenção. Obrigada.